libertará. Existem muitas formas de libertação hoje, mas aquela que liberta de fato uma pessoa e ajuda alguém, um homem, é a palavra de Deus. Então que você ouça, que você prepare o seu coração, porque eu creio que assim como foi bênção para mim, esse recado que Deus dividiu, partilhou comigo, de experiências que eu tenho tido com Deus há algum tempo, não sei o que é que Deus quer tratar comigo, mas uma experiência que há algum tempo eu venho tendo com Deus, e dessa experiência Deus tem trazido séries de mensagens fenomenais, extraordinárias, que é impossível alguém dizer, eu não entendi, Deus não falou comigo, eu não sei o que eu preciso fazer. Não, aqui Deus ele fala e assina embaixo, porque para você mudar é só seguir o que Deus está dizendo, amém? Então hoje eu tenho uma palavra para toda pessoa que deseja viver o sobrenatural. Não existe, irmãos, olha aqui para mim, atalho, não existe fórmula mágica, não existe caminho curto. O caminho que nos leva à verdadeira salvação, que nos faz mudar é um. A Bíblia diz que o Senhor é o caminho, a verdade e o quê? Tem outro caminho fora dele? Mas existe atalhos. É que nem marcas, existe sempre a original e existe o quê? As piratas, as paralelas, as paraguaias, e assim você pode nomear o que for. E tem gente que às vezes escolhe a mais barata, escolhe aquela que é mais, que cabe no seu bolso, mas nem sempre é viável. Por quê? Porque vai te trazer um desgosto, vai te trazer problema. Então é mais fácil investir no original, no caminho, no verdadeiro, e receber a liberdade do que receber algo que é momentâneo. Deus não quer te dar nada que momentaneamente dure. Deus quer te dar algo eterno. Mas para receber o que é eterno, nós temos que ouvir a palavra, mas a palavra da verdade, amém? Salmo 108, 12, vamos para lá? Mas eu tenho um recado fantástico da parte de Deus para você hoje. Salmo capítulo 108, versículo 12. Salmo capítulo 108, versículo 12. Olha aqui para mim. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre sobrenatural. Vivendo o sobrenatural. Quantos aqui querem viver o sobrenatural? Levante as mãos. Pastor, eu quero viver o sobrenatural. Quem quer, diga amém. Diga mais forte, amém. Só que a gente precisa entender o que nós precisamos fazer para viver o sobrenatural. Amém? O que é algo sobrenatural? É algo espantoso, milagroso de Deus. Então, o que fazer para viver o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa? E o que muitos têm feito, que têm desprezado, afastado, impedido o melhor de acontecer? Vamos ver? Salmo 108, 12. Dá-nos auxílio para sairmos o quê? Da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. 13. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Vamos ler o 12 de novo? Dá-nos auxílio para sairmos do quê? Então olha aqui para mim, toda pessoa que se encontra em problema, ela precisa de auxílio, ela precisa de ajuda. Ninguém consegue sair de um ambiente de dificuldade, de sofrimento, seja do qual for, sozinha. Então o salmista já está pedindo a Deus ajuda, auxílio. Para quê? Para a porta abrir? Para ganhar alguma coisa? Para sair do quê? Da angústia. Olha aqui para mim, tem muito cristão que não consegue a verdadeira felicidade, a verdadeira bênção na vida, porque ela momentaneamente ela beira a angústia, mas não sai. Tem gente que não consegue o sucesso constante, por quê? Porque ela não saiu definitivamente daquilo que assola ela. Ela sentou na beirada do poço, mas não saiu dele. Por isso, olha aqui para mim, ninguém consegue se esquivar, vencer, afastar, sair de problema sozinho. Quem quer vencer na vida? Quem quer viver o sobrenatural na vida? Você precisa de ajuda. Ajuda de quem? Aí ele continua: dá-nos ajuda, auxílio para sairmos da angústia. Por quê? Porque vão é o socorro da parte. Olha aqui para mim, porque
desse ambiente o qual eu estou, homem nenhum pode me tirar. E às vezes a gente tenta resolver problemas familiares, problemas profissionais, espirituais, procurando gente. Olha aqui para mim, não estou dizendo e abrindo ênfase que tem pessoas que não podem ajudar. Tem pessoas que são verdadeiros canais de bênção para a gente. Mas olha aqui para mim, tem coisa que homem nenhum vai poder fazer por você. Tem coisa que pessoa nenhuma vai poder tomar por você. Tem decisões que homem nenhum vai poder tomar por você. Tem atitudes que outros não poderão tomar, que você tem que fazer. Não adianta eu querer me esquivar em alguém, fazer alguma coisa, ou me abster, me esconder atrás de uma pessoa, sendo que quem tem que fazer aquilo sou eu. Porque tem gente que não se esquiva ou sai de circunstâncias das quais ela luta muito tempo. E olha aqui para mim, eu estou falando para pessoas aqui que têm enfrentado problemas, talvez espirituais, talvez familiares, coisas das quais elas querem sair, elas querem resolver e não conseguem, porque elas estão buscando ajuda de pessoas. Elas estão delegando a gente o que ela tem que fazer. O dia que você entender que quem vai resolver essa questão é Deus, você vai sair dessa situação e nunca mais vai voltar para ela. Diga glória a Deus. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro de quem? Da parte do homem. Agora o 13. Em Deus faremos, em Deus faremos. Olha aqui para mim, tem coisa que a mão e a ajuda de uma pessoa não vai resultar em nada. Locais, departamentos que só a mão de Deus pode operar, coisas que só Deus pode realizar. Não podemos nós pensar que conseguiremos sós. Não podemos nós, em uma falsa sensação de progresso causada pelo diabo, que vamos conseguir agir sozinho, solitariamente. O dia que a Eva pensou que podia comer de um fruto e se parecer com Deus, ela perdeu a maior bênção da face da terra. E tem gente perdendo de viver no sobrenatural, porque ela acha que pode resolver tudo sozinha. Ela acha que pode carregar tudo sozinha. Ela acha que pode realizar tudo sozinha. E você está caminhando para um falso progresso que vai fazer você perder o sobrenatural que Deus já preparou para te dar. Então olha para mim, em vão é o socorro do homem. Tem coisa que eu não vou conseguir sozinho, e nem com a ajuda de outra pessoa. Tem coisa que eu vou conseguir com a ajuda de quem? Com a ajuda de quem? Então olha aqui para mim, você está sofrendo, você está passando um problema insolúvel, você está passando uma questão de fraqueza. Pastor, eu sou fraco, eu sou um homem casado que eu não consigo, eu acabo me relacionando com outra mulher. Você tem que procurar sua mulher, contar toda a verdade e vencer essa maldição, vencer essa coisa que está fazendo você perder sua família. Pastor, é a desonestidade. Quando eu vejo dinheiro, eu já peguei, eu já furtei, eu já roubei. Então você tem que vencer isso. Só que sozinho você não vai conseguir. Tem coisa que você só vai conseguir, tem departamentos, situações que você só vai conseguir sair com a ajuda de Deus. Em outra tradução, olha o que diz o versículo 12: vem ajudar-nos na dificuldade, pois a ajuda dos homens não vale nada. Então quem que pode te ajudar na dificuldade? O marido, a mulher, o patrão, o obreiro, o pastor. Quem que pode te ajudar na dificuldade? Deus, irmão. O único que pode fornecer o auxílio que você precisa. Mas por que muitos não estão conseguindo se esquivar ou sair de angústia, de dificuldades? Porque ela tem atribuído a outro o que ela precisa fazer. Olha o versículo 13, em outra tradução: contudo, com a ajuda e a força de Deus, faremos coisas incríveis, pois Ele esmaga os nossos inimigos debaixo de seus pés. Então, com a ajuda e a força de quem? Você pode fazer coisas. Olha aqui para mim, você já se acomodou na vida que você está? Então você nunca vai poder provar de uma vida extraordinária. Só pode provar de uma vida extraordinária quem não se acomoda na vida que recebe. Toda pessoa que se acomoda na situação a qual ela vive e não faz nada para melhorar, nunca vai experimentar de alguma coisa diferente. O dia que Jesus entra em um determinado lugar chamado Nazaré,
A Bíblia diz que Filipe vem correndo a Natanael falar para ele: olha, eu vi o Jesus que você falou, que estão comentando, e o Messias verdadeiramente existe. Ele disse: você está blefando, não existe coisa nenhuma, vem ver, Jesus de Nazaré está ali. O Natanael olha e diz: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O Filipe disse: vem e vê. Mas por que o Natanael concluiu que Filipe estava blefando? Porque Natanael estava sentado debaixo de uma figueira. E quantos não estão sentados, acomodados numa figueira, que não faz ela melhorar, não faz ela tomar atitudes das quais ela pode ter um progresso muito melhor do qual ela está? Quantos não estão acomodados em coisas, em circunstâncias, situações, que ela não é movida a tomar uma decisão diferente? Por isso, tem gente que não consegue coisa maior, porque ela já se acomodou com aquilo que ela possui. Se eu quero receber extraordinário, eu não posso me acomodar com aquilo que eu tenho. Quem quer viver extraordinário aqui? Você não pode se acomodar com aquilo que você tem. Pastor, misericórdia, pergunta para Abraão: Abraão, você quer ser grande? Você quer ser o pai de multidões? Quero. Então sai da sua terra, sai da sua parentela, não se acomode com o que você recebeu. Tem coisa maior. Só vai receber e viver o extraordinário quem não se acomoda com aquilo que tem. Quem está entendendo isso até aqui? Versículo de outra tradução bíblica, olha o que diz: ajuda-nos nesta árdua tarefa. O auxílio humano é inútil. Em Deus faremos o melhor possível. Ele aniquilará a oposição. Olha aqui para mim: a ajuda de uma pessoa é inútil. Você pode por um tempo resolver o seu problema, mas vai voltar. Agora com Deus você pode fazer coisas incríveis, porque Ele aniquila, dissipa, tira de uma vez por todas toda oposição da sua vida. Agora olha aqui para mim, irmãos, me perdoe o que eu vou dizer, mas tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de passar por situações difíceis, porque se ela quisesse vencer de fato o que ela passa, se aquilo fosse uma coisa aflita de verdade, que ela quisesse vencer, olha aqui para mim, ela jamais procuraria a ajuda de qualquer pessoa, mas ela se dedicaria em buscar Deus, e não se acomodaria com o problema. Abraão, sai da sua terra. Ele não foi perguntar: pai, Deus me falou para sair, será que eu saio? Ele saiu. Ele não foi consultar ninguém. Tem situação que você não tem que consultar ninguém, você tem que sair, irmão. Enquanto você ficar acomodado no que você possui, você nunca vai viver o que Deus já preparou lá na frente. Só vive o sobrenatural quem não se acomoda com aquilo que possui, com aquilo que tem. Diga glória a Deus. Hebreus capítulo 11, vai para lá, versículo 8. Hebreus capítulo 11. Deus vai aonde a mão do homem não consegue ir. Vamos ver exemplos? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, versículo de número 8. Vamos ler? Pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Fez o quê? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu. Fala para mim. E saiu. Toda pessoa que quer saber para onde vai, nunca vai receber o sobrenatural. Só recebe o sobrenatural quem não se acomoda com aquilo que tem. Abraão, Deus falou: vai. Ele sabia para onde ia, mas ele foi. Por que tem gente que não vive o sobrenatural? Porque ela quer ficar embasada em coisas, em pessoas, em situações. Olha aqui para mim, gente, eu estou falando de família. Eu sei que todo mundo que está aqui ou que assiste, seja quem for, tem um problema que quer ser reparado, tem uma situação que ela quer que seja vencida, mas isso nunca vai ser vencido se você continuar do jeito que você está.
Abraão precisou ir para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele precisou obedecer. O que a obediência trouxe para ele? Coisas sobrenaturais. Versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, não tinha nem recebido, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da onde? Da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Olha aqui para mim, não somente Abraão, mas toda a sua família viveu o sobrenatural, quando Abraão não se acomodou com aquilo que ele tinha. Ele seguiu firme, não dependendo de ajuda ou auxílio de uma pessoa. Ele foi firme naquilo que ele queria e viveu o sobrenatural. Olha aqui para mim, fé é o ingrediente fundamental para experimentar de coisas das quais alguém com toda a sabedoria e realeza não receberia sem ela. Pode ser a pessoa mais inteligente, pode ser a pessoa mais sábia, mais rica, se ela não tiver fé, ela não consegue sair do lugar. Pastor, mas a pessoa não tem nada. Se ela tiver fé, ela vai longe. Olha aqui para mim, você pode ser alguém que não tem nada. O simples fato de você ter fé, isso vai te levar a viver o sobrenatural. Quem crê? Agora escute o que eu vou te dizer. Fé é uma decisão. Eu sei que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova daquilo que se espera, mas esquece isso. Fé é decisão. Diga bem forte, fé é decisão. Abraão decidiu viver o quê? Viver pela fé. Se Abraão não decide viver pela fé, a circunstância tinha manipulado ele voltar atrás, porque uma vez que Deus fala vai, Deus não mostrou onde era. Quem é que disse que o diabo não ficou na cabeça dele? Mas para onde você está indo? Que Deus é esse? Que Deus que não mostra? Você está doido? Você vai deixar tudo pronto? Você tem uma família, você tem uma terra, você tem um país, você tem um estado, você tem tudo, você está saindo tudo para ir para o nada. Você acha que ele não foi tentado? Mas a fé para Abraão foi uma decisão. O dia que você entender que você precisa decidir, ninguém te segura, e você vive o sobrenatural de Deus. Por isso hoje você precisa tomar uma. Hoje você precisa tomar uma. Sabe o casamento que você está? Talvez o seu casamento está como João 2, já acabou o vinho, já acabou a alegria, já acabou o presente de Deus, já acabou a fidelidade, já acabou a alegria, já acabou tudo. Já acabou tudo, já acabou o que lá no início tinha. Talvez o seu casamento está como João 2, só vai voltar a ser o melhor do que um dia foi, se você decidir. A Maria teve que decidir, ou eu coloco na mão de Jesus, ou eu vou continuar sem vinho. Se você não decidir hoje, a sua festa, o seu casamento vai continuar sem vinho. Se você quer viver o sobrenatural, decida, coloca na mão de Deus. Ela decidiu, hoje não sou eu mais que estou à frente da festa, do casamento, não sou eu mais que decido, agora é Jesus. E Jesus fez o maior milagre, transformou água em vinho. Talvez o seu casamento está assim, faltando alguma coisa. Ele pode transformar, se você tomar uma decisão. Diga para quem está do seu lado, você precisa hoje tomar uma decisão. Agora você me pergunta, pastor, por que fé é uma decisão? Escute isso que eu vou te dizer, porque se você não estiver decidido, facilmente você pode ser manipulado. Se você não for uma pessoa decidida, opinada, ter uma opinião, daqui a pouco você pode ter uma opinião de uma coisa, daqui a pouco você pode não ter mais, mas quando você toma uma decisão, pode vir o diabo a quatro, você continua convicto daquilo que você decidiu. Se por um lado existe o lado positivo de decidir pela fé, existe o lado negativo de decidir sem fé, e isso é perigoso. Toda pessoa que decide sem fé, facilmente pode ser manipulada, mas uma pessoa que decide com fé, pode o diabo a quatro fazer o que for, ela continua firme, porque ela decidiu com fé. Olha aqui para mim, você quer viver o sobrenatural? Você precisa decidir. Fala para quem está do seu lado, você quer viver o sobrenatural?
Fala para ela, você precisa decidir. Por quê, pastor? Porque senão você vai ser uma Eva defendendo que o fruto é bom. Olha aqui para mim, quem não decide pela fé, vai acabar definindo o fruto proibido como alguma coisa boa, sendo que Deus já havia dito que não pode comer. Então toda pessoa que não decide pela fé, ela acaba defendendo que o fruto é bom. Não entendi. Ela acaba tomando decisões que você fica, eu não acredito que ele fez isso. Como? Ela acaba tomando decisões doidas, chulas, me perdoa a expressão, bestas, porque ela agiu, decidiu sem. Quando a gente decide sem fé, o diabo pode pintar o fruto como o fruto mais poderoso, mais bom, mais ganancioso, atraente que for, mas eu não como, porque eu já decidi não comer, porque Deus falou não come. Agora, se a gente não decide pela fé, vem a serpente e começa a lançar situações, e começa a usar pessoas, e começa a usar gente, e começa a usar situações, e você acaba sendo manipulado, porque você não decidiu pela fé. Quem está entendendo isso? O que fez Abraão para viver o sobrenatural de Deus em sua vida, em sua história e dentro da sua casa? A decisão de continuar, a decisão de agir pela fé. O que fez Abraão viver o sobrenatural? A decisão de agir pela fé. O que fez Abraão viver o sobrenatural? Você pode decidir agir pela razão, e a razão vai fazer você ser expulso do jardim que Deus já preparou você. Por isso, não viva da razão, viva da fé. Vamos continuar? Continuando, versículo de número 12, é isso? Que nós paramos? Isso, 12. Pelo que também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram aonde? Na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem, os que isso dizem claramente, mostram que buscam uma. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade o quê? De tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou a decisão de agir pela fé aqui, vai preparar minha vida lá. Olha aqui para mim, quando eu decido agir pela fé aqui, eu não só recebo coisas aqui, eu preparo a minha vida lá. Então não fique muito preocupado com a vida nessa terra. Eu sei que você tem que viver aqui, você tem que ter o melhor, você tem que ter a bênção, só que você tem que se preocupar com a outra, que é muito mais importante do que essa. Então toda pessoa que decide pela fé, além de viver o sobrenatural aqui, recebe o sobrenatural lá. Isso te assusta ou te conforta? Porque tem gente que, se depender desse financiamento, não conseguiu nem um pedacinho de terra do outro lado, porque não sabe decidir pela fé. Está acomodado, tá bom do jeito que está. Se melhorar, estraga, pastor. Se melhorar, não vou conseguir talvez o que eu queria. Eu recordei de uma história. Deixa eu falar para você uma história. Olha, para mim, um dia um monge junto com o seu servo, eles estão peregrinando por um lugar, e chegando nesse lugar eles se deparam com uma fazenda muito miséria, sabe? Coisa, você olhava, dava até, meu Deus, que é isso? Que vilarejo é esse? Que fazendinha é essa? Precário, situação difícil, pobreza extrema. E aí eles decidiram entrar nesse vilarejo, decidiram entrar nesse sítio. E quando eles chegaram lá, eles se deparam com um senhor muito velhinho, magro, seco, junto com ele os seus filhos, e viu que eles tinham uma vaquinha.
Você já deve ter ouvido a história. E essa vaquinha, uma vez que eles viram, estava macra, seca. E aí, vendo toda aquela situação, esse monge olha para o servo e junto com o servo, e pergunta para aquela família: olha, por que toda essa situação, essa miséria, essa pobreza, essa escassez? Do que vocês vivem? E aí eles disseram: olha, está vendo aquela vaca? Nosso único sustento vem dela. Ela nos dá leite, vendemos o leite que ela dá e fazemos queijo. E esse é o nosso sustento. Se a vaca morrer, a gente morre. E aí eles conversa vai, conversa vem, acabando, esse monge e esse servo estão de saída, e bem em cima do monte, eles veem a vaca, se deparam com a vaca em cima da montanha. O monge olha para o seu servo e diz: olha, empurra a vaca e mata ela. O servo diz: mas meu senhor, é o único sustento daquela família. Se a vaca morrer, eles morrem. Empurra a vaca deles, mata a vaca. E aí o servo foi, empurrou a vaca, e a vaca morreu, e eles foram embora. Passado algum tempo, esse monge, esse servo, que agora é o monge morre, agora é o servo que ocupa o lugar. Ele fica tão angustiado, aflito pela situação, se lembra da situação e decide voltar naquele lugar para se desculpar. E agora, quando ele chega nesse lugar, ele não se depara mais com aquela pobreza, com aquela miséria, com aquela escassez, com aquela situação precária de antes. Agora ele vê casas, mansões, agora ele vê várias coisas de última qualidade, ele vê plantações, ele vê casas, vê um monte de coisa. E aí ele vai no lugar, se tratando talvez de outra família que estava morando ali pela situação, e quando ele entra dentro do lugar, ele vê que não se tratava de outras pessoas, mas eram as mesmas. Era a mesma família, eram as mesmas pessoas. E aí ele vai perguntar: olha, o que aconteceu aqui? Porque eu passei um tempo atrás aqui, você lembra? Eu era um monge. Não, lembro. Então, rapaz, eu lembro de você. O dia que você saiu daqui, a vaquinha morreu, caiu lá de cima, rapaz. E eu agradeço porque aquela vaquinha morreu, porque o dia que aquela vaquinha morreu, a gente descobriu que a nossa terra era boa para se plantar e se colher. A gente começou a plantar, começamos a colher, começamos a vender, começamos a investir, começamos a fazer. E quando a gente se deparou, tudo isso a gente já tinha, porque a vaca morreu. Então eu agradeço a morte da vaca, porque senão a gente não teria chegado aqui. Olha aqui para mim, irmão. Qual vaca na sua vida tem que morrer hoje? Enquanto ela continuar viva, você não vai conseguir o sustento que você precisa para a sua vida familiar. Então hoje eu tenho um desafio para você. Pergunta: qual? Mate a vaca. Fala para quem está do seu lado: mata a vaca. Fala para quem está do seu lado mais forte: mata a vaca. Pastor, tem duas lá na minha casa. Não é aquela lá não, irmão. Pelo amor de Deus. Você sabe qual vaca você tem que matar. Enquanto você não decidir agir, tomar a decisão certa, a vaca estiver viva, você vai continuar tendo o que você tem. O dia que você descobrir o que você pode fazer, se a vaca morrer, você vive o sobrenatural. Vamos aplaudir Jesus? Pode aplaudi-lo. Olha aqui para mim, gente. Só vive o sobrenatural quem não se contenta com aquilo que tem. Quem se contenta vai continuar tirando leite e queijo. Mas quem não se contenta vai descobrir que tem qualidades, que tem dons para revelar coisas extraordinárias, que se a vaca tivesse viva ela não teria descoberto. Então mate a sua vaca e você vai viver o sobrenatural de Deus. Diga glória a Deus. Pula para o versículo 24, para a gente continuar e terminar. Versículo 24, vamos ler? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Moisés foi colocado dentro de um cesto, parou bem na frente do palácio do rei, e quem o adota é a filha do rei, quer dizer, não podia matá-lo. Ele cresceu dentro do palácio para ter os desejos satisfeitos, os melhores prazeres, mas ele preferiu sofrer com o povo do que receber o gozo do pecado. Olha aqui para mim, não troque o que você mais quer na vida por um momento.
porque o momento passa, a vida não. Não troque o que você mais quer da sua vida por causa de um tempo. O tempo passa, o que você quer não. Moisés, ele preferiu sofrer com o povo do que estar dentro da casa de Faraó. Continuando, versículo de número 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme quando vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios vou ler o versículo 27, nessa Bíblia, olha para mim, só olha para mim, olha a palavra. E foi porque confiava em Deus, que ele saiu da terra do Egito, e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu o seu caminho, parecia que ele podia ver Deus bem ali do seu lado. O que fez Moisés sair de um lugar que ele tinha tudo, e aderir à ira do rei, para sofrer com o seu povo? Decisão. Ele só prosseguiu porque ele decidiu. Ninguém prossegue se não decidir antes. Ele decidiu e prosseguiu, e foi usado por Deus. Veio, trouxe a libertação para o povo do Egito, levou o povo até a terra prometida. Só que a Bíblia diz que um desafio ele tinha, porque agora Moisés está diante de o quê? Do mar. Só que no versículo de número 29, pela fé passaram como? Por quê? Por que Moisés, quando se depara com o mar não vence? Porque ele decidiu. Olha aqui para mim, irmão, não perca essa palavra. Se você perder essa visão, você não vai entender. Escute o que eu vou te falar. Quantos o mar vermelho não tem feito regressar? Quantos só de olhar para ele não estão desistindo? Só de olhar para o mar de problema, por mar de sofrimento, por mar de situações, não estão voltando atrás? Quantos não estão abrindo mão do que Deus prometeu para viver o sobrenatural? Porque ela está diante de um problema. Só que o mar vermelho não foi um problema para Moisés, porque Moisés era decidido. O mar vermelho é um problema para você? Boa noite, gente. O mar vermelho é um problema para você? Pastor, não é. Então você tem condições de viver o que fez o mar se abrir na vida de Moisés? A decisão de continuar seguindo em frente. O fato de Moisés seguir em frente fez ele desfrutar de coisas maravilhosas, extraordinárias, sensacionais. Olha aqui para mim, quantos não eram para estar desfrutando de um casamento produtivo? Quantos não eram para estar desfrutando de um relacionamento restaurador? Quantos não eram para estar desfrutando o melhor de Deus na sua família, mas não estão? Porque ao se depararem com o mar, uns, ao invés de continuar, param. Ao invés de continuar, desistem. Por isso está vivendo no casamento a vaca magra que só dá leite e queijo. Por isso que está vivendo na vida a vaca magra que não consegue produzir mais. Por quê? Porque diante de um mar, ao invés dela continuar, ela decidiu parar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora olha aqui para mim. Uma hora, sem você querer, todos vão precisar atravessar o mar. Um dia, sem você estar pronto para aquilo, você vai se deparar com o mar. E quando esse dia chegar, você vai abandonar tudo que você construiu? Você vai jogar toda a terra já conquistada, todo o trabalho já estabelecido, vai jogar fora só pelo fato que você se deparou com o mar? Então olha aqui para mim, para não correr o risco de desistir em cima da linha de chegada, você tem que decidir. Imagina se Moisés, e agora? Deus, o que eu faço?
ele teria perdido a condição de atravessar o mar em terra seca, visto o mar dividido de um lado e de outro, e perdia a destruição dos seus inimigos. Lembra de Salmos 108, 12 e 13? Em Deus faremos proezas, com Deus faremos coisas sensacionais. Tem coisa que eu não vou poder fazer por você, mas Deus pode, se você entender que você precisa de ajuda. Ninguém consegue vencer sozinho. Você quer vencer? Quem quer ver o sobrenatural aqui? Você quer mesmo? Vou perguntar de novo, irmão. Você tem certeza que você quer ver o sobrenatural? Quem quer? Então você vai ter que sair dessa vida confortável que você está, desse conforto que você está. Você chega talvez da igreja agora, você janta e vai dormir, você vai ter que orar antes. Você vai ter que se dedicar antes. Não adianta nada eu estar pregando aqui uma palavra dessa e você chega e continua fazendo a mesma coisa, tirando o leite da vaca, fazendo queijo. Você tem que matar ela e pronto. Ou você toma a decisão que você tem que tomar, ou me perdoe, você vai continuar com a vaca magra na sua vida. Se você quer coisa diferente, você tem que mudar. O quê? Você tem que decidir pela fé. Para onde eu vou? Não importa, Deus mandou, eu vou e acabou. Ah, por que você ora tanto assim? Ah, por que você vai tanto na igreja assim? Mas por que você faz tanto propósito com Deus assim? Mas por que você é tão santo assim? Mas por que você se dizia tanto do pecado assim? Porque o meu compromisso não é com você, é com Deus. Então eu vou honrar. Acabou. Você não tem que provar nada para ninguém, irmão. Mas a partir do momento que você satisfaz a vontade de amigos, de pessoas, de parentes, de familiares, e deixa Deus de lado, nunca você vai viver o sobrenatural. Você vai continuar estagnado na vida que você está. Não vai sair disso, vai continuar nisso. E aí você vai ver todo mundo, talvez até menos que você, crescer na sua frente. Você não vai entender por que eu estou aqui e os outros estão subindo, porque os outros estão fazendo o que você não fez há muito tempo. Então se alguém passar na frente, não inveje, aplauda. Você também teve a sua oportunidade, mas não quis. Então hoje você está tendo a outra oportunidade. Ou você mata a vaca, ou você vai continuar com a vaca magra. A decisão é sua. Fica de pé. Vamos orar. Em nome de Jesus.